E se eu te disser que o melhor CPU não é necessariamente o mais caro para o seu setup? Se você está procurando o melhor CPU gamer para sua máquina, talvez a escolha esteja aqui, entre os CPUs intermediários, e talvez esteja na geração passada, nem na nova geração. Bom, pelo menos no caso da AMD. Se você está procurando o melhor CPU gamer, você deve ter esbarrado aqui no Ryzen 7 5800X3D, que pelo menos na geração anterior é uma das melhores opções. Mas agora a gente tem mais uma alternativa, tem o i5 14600K, que é um refresh da geração anterior, que também traz um excelente desempenho. A pergunta é, quem que é o melhor custo-benefício para você? Vale a pena investir mais na plataforma M4, que já está dando tchau, apesar de continuar ressuscitando, ou para a plataforma da Intel, que tem suporte a DDR4 e DDR5, qual que tem o melhor custo-benefício, qual que traz a melhor performance, principalmente em jogos? Parece um comparativo estranho, né? Um Ryzen 7 contra um i5, mas muita coisa mudou desde que o Ryzen 7 5800X3D foi lançado. Na verdade, muita coisa mudou desde que os Ryzen 5000 foram lançados. Eles foram os últimos processadores a serem lançados para a plataforma AM4, que é uma plataforma bem antiga, caso você não se lembre, é a mesma plataforma que suporta os Ryzen de primeira geração, os Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000, como o caso do 5800X3D. Ele foi o último processador a ser lançado junto com o line-up da linha Ryzen 5000, que não quer dizer que ele é o último processador a ser lançado. Temos mais processadores da linha Ryzen 5000X3D que chegaram depois, quando a gente já imaginava que já estava praticamente morta a linha M4, mas ele é o processador mais poderoso. Não teve um 5950X3D porque ele não fazia muito sentido na época, diferente dos Ryzen 7000, onde tem o 7950X3D. Ele traz basicamente a mesma tecnologia que a gente vê nos Ryzen 7000, ele não é a mesma arquitetura nem nada do tipo, mas é o mesmo empilhamento de cache 3D. Esse cache 3D empilhado é justamente o que traz uma grande diferença nos jogos, porque no restante ele é basicamente um Ryzen 7 5800X, ou talvez um 5700X, já que ele tem um clock um pouco mais baixo. Esse processador ele tem um TDP de 105 watts e ele tem ali uma temperatura máxima também um pouquinho mais baixa do que o 5800X. Não é porque ele é só mais frio, mas é porque realmente o cache 3D ali empilhado ele tem um pouquinho mais de sensibilidade. Do lado da Intel a gente tem o 14600K. O 14600K foi o último processador a ser lançado para o LGA 1700, para o socket da Intel, e ele é basicamente um 13600K com um pouquinho de melhoria, só um pouquinho. Mas ele entra nesse comparativo justamente porque na questão do preço ele acaba ficando muito próximo do preço do 5800X3D. Com outras opções de X3D no mercado é um pouco diferente, mas pelo menos com o 5800X3D ele fica muito próximo no valor. E, inclusive em até alguns momentos ele fica mais barato do que o próprio 13600K, que lentamente vai deixando o line-up. Ele vai desaparecer ali das prateleiras e o 14600K deve ser quem vai tomar essa posição, justamente porque ele é um 13600K. Ele é um 13600K, com o nome 14 e com um pouquinho de clock a mais. O interessante dessa disputa aqui é que a gente tem um processador que está na plataforma M4, que só suporta DDR4, enquanto que a gente está aqui com um processador que suporta DDR5. Então você consegue montar ele numa plataforma com DDR4 ou com DDR5. É bom lembrar que o suporte ele não é simultâneo, tá? Você não consegue rodar memória DDR4 e DDR5 no sistema junto, ou mesmo mudar, eu comecei com DDR4, agora eu quero mudar. Não, você precisa trocar de placa-mãe. O socket é o mesmo, o suporte do processador é o mesmo, mas uma placa-mãe DDR4 ou uma placa-mãe DDR5. Mas é legal porque dá essa opção para você. E no fim vocês vão entender por que é tão interessante essa alternativa. Porque no comparativo dos dois processadores... Lá vem. Vai muito além do preço, da performance em si. Porque, curiosamente... Bom, vocês vão dar uma olhada, né? Eu testei aqui o Ryzen 7 5800X3D e o i5 14600K. Essa aqui é a caixa do 12600K, porque a gente não tem a do... Considere que essa é meramente ilustrativa, use a sua criatividade, você é um cara criativo, você joga games. É tudo computador. A gente testou esses dois processadores aqui em jogos antigos, jogos mais novos, e testou em Full HD pra gente ver qual que é o máximo de performance. É claro que você pode usar em qualquer outra resolução. A gente também testou com uma RTX 4090, mas não, você não vai fazer uma... Bom, talvez você até faça uma combinação com uma 4090. Eu sou rica!
Mas a gente testou com a placa de vídeo mais poderosa disponível, justamente para não ter limitação de GPU e para ver até onde os CPUs conseguem empurrar. O que é uma boa para a gente ver como é que eles vão envelhecer quando você tiver uma placa mais poderosa para Full HD, mas tenha em mente que a placa de vídeo nessa situação pode ser limitadora e talvez os processadores nem fazendo diferença. Para você conseguir a taxa de FPS que você está vendo aqui, você vai precisar de uma placa de vídeo que consiga empurrar esse FPS também, ou pelo menos que você rode em detalhes mais baixos para conseguir atingir esse FPS. A bancada com o Ryzen 7 5800X3D é uma Aorus X570. Nós testamos aqui com um ML240LV2 para refrigerar, é um water cooler de 240mm, enquanto que do lado da Intel nós testamos ali com uma Z690 com DDR5 e com um Aorus X360 Water Force. Ele é um water cooler mais poderoso, maior, dá para notar, são 360 contra 240, então você não vai poder comparar diretamente a temperatura, mas você vai conseguir ter uma boa ideia de como é a performance dos dois. Pro 14600K até dá para rodar com o de 240, mas a bancada padrão da DR5 é com esse water cooler. Então tenha em mente que a temperatura não é diretamente comparável, mas vai dar para vocês terem uma noção do que eles conseguem entregar e do que você precisa de soluções para refrigerar esses processadores. Para a memória aqui, como a gente está utilizando DDR4 no 5800X3D, nós utilizamos memórias DDR4 3600 Kingston Fury Renegade, enquanto que do lado da Intel nós utilizamos memórias Kingston Fury Renegade de 6000 MT DDR5. Ah, mas a diferença não é justa. Não é para ser justo, é pra gente mostrar qual que é o máximo de performance que você consegue tirar dos processadores com o melhor que dá. Inclusive 3200 é a memória suportada pelo 5800X3D, mesmo assim a gente testa com 3600 como padrão, e aqui do lado da Intel a gente testa com 6000 MT, que é o padrão para DDR5. A fonte é uma V850 Gold V2, fonte mais do que suficiente para esse sistema, e para armazenamento nós utilizamos o Kingston Fury Renegade de 2 TB, que também foi suficiente para armazenar todos os jogos. Tá curioso com a performance? É claro! Eu também tô curioso. Eu quero ver como é que se saem esses dois processadores. A gente já vai para os jogos, mas primeiro a gente precisa ver em aplicações profissionais para a gente entender como é que é o desempenho desses processadores. Começando aqui pelo Blender, né, que é um aplicativo para renderização 3D que usa o CPU, nós tivemos aqui uma vantagem bem grande para o i5 14600K. Ele terminou o serviço em 1 minuto e 41, enquanto que o 5800X3D terminou em 2 minutos e 50. Então é uma diferença bem grande, né? Partindo agora para o Cinebench também no Multi, onde o 14600K tem mais cores e threads do que o 5800X3D, aqui o 14600K mostrou que isso faz diferença. Ele fez 9.205 pontos contra 5.589 do 5800X3D. Então, claro, os P-Cores e E-Cores, essa tecnologia diferente que a Intel traz da AMD, que continua só com os Performance Cores ou com os cores tradicionais, faz diferença em aplicações profissionais ou quando você precisa de mais cores e threads. Aqui a gente só tem 8 cores e 16 threads. Então... E é curioso, né? Porque você pensa assim, pô, mas 8 cores e 16 threads contra 14 cores e 20 threads não é tanta diferença assim. Mas parece que os E-Cores e P-Cores fazem diferença. E tem a questão do IPC também, né? A gente tá falando aqui de um processador de 14ª, 13ª, 14ª geração que já tem um IPC superior a um processador Ryzen 5000. E isso aparece no single também, o 14600K fez 783 pontos contra 579 do 5800X3D. Mas a coisa fica mais interessante ainda quando a gente entra nos jogos, vocês vão entender por quê. Começando pelo Plague Tale, aqui o 14600K fez média de 221 e mínima de 135, então ele ficou à frente do 5800X3D que fez média de 194 e mínima de 139. O curioso aqui é que as mínimas, a gente até poderia considerar um empate técnico, mas o 5800X3D tem uma mínima um pouquinho melhor. Ele tem uma média mais baixa, mas ele tem uma estabilidade legal, porque a mínima dele não é tão baixa assim. E é um jogo que realmente você não vai precisar de tanto FPS, é mais pra gente ter uma diferença do percentual de performance, da diferença que tem entre os dois processadores. Aqui o 14600K sai melhor. Indo agora pro Modern Warfare 2, o 5800X3D fez média de 340 e mínima de 238, que é um bom preview para quem vai jogar o Warzone. Claro, vai mudando bastante coisa, né, do multiplayer pro Warzone, mas já dá para você ter um preview. E aqui a gente consegue ver que um 5800X3D se sai melhor do que um 14600K. Então, 291 contra 340 de média e mínima de 223 contra 238. Não quer dizer que é ruim você jogar com 14600K. Eu acho que 291 FPS é bastante. Mas, percentualmente, a diferença existe e o 5800X3D se sai melhor. Partindo agora pro Control, essa é uma situação bem interessante, que você inclusive pode ver, dependendo da limitação do seu sistema. Aqui os dois processadores tiveram basicamente a mesma performance, pelo menos nas médias. Os dois bateram no limite ali do jogo, que é 240 FPS, mas o 5800X3D ele fez mínima de 153, enquanto que o 14600K fez mínima de 139. Para você conseguir quebrar essa barreira dos 240, você precisa, sei lá, de um processador absurdamente mais caro e nem faz tanto sentido nesse jogo. Mas aqui vocês veem, por exemplo, se o limitador for a GPU, de repente, ao invés de você estar rodando com uma 4090, você está rodando, sei lá, com uma
4060, ou sei lá, com uma 6600, uma placa mais simples, o limitador natural vai ser a GPU. E aí você não vai ver diferença, pelo menos nas médias, se a placa de vídeo, né, conseguir entregar um FPS bem mais baixo que esse. Se ela conseguir entregar os 240, você vai ver pelo menos nas mínimas. Não é uma grande diferença, mas é uma diferença na estabilidade, principalmente quando você está com uma taxa de FPS bem alta, né? Um jogo mais pesado agora, né? Cyberpunk 2077. Aqui a gente rodou com preset no MED, sem Ray Tracing, sem nada, só pra gente ver realmente quanto consegue empurrar de FPS. E aqui os dois processadores ficaram bem próximos. O 14600K fez média de 202 e mínima de 153, e o 5800X3D fez média de 193 e mínima de 143. Então são 10 FPS a menos nas mínimas, né? Tem uma diferença nas médias também, mas não é tão grande. Não é uma diferença tão grande, você consegue empurrar muito bem. Os dois processadores têm uma boa estabilidade. Pelo menos no Cyberpunk, os dois saíram bem. Em Fortnite a gente vê algo que acontece regularmente até, porque o 5800X3D tem 8 cores e 16 threads, ele tem um IPC mais baixo e ele também, em alguns jogos, não tem um bom aproveitamento do empilhamento de cache 3D. Quando o jogo aproveita bastante esse cache, esses 96 MB de cache L3, ele consegue despontar e às vezes bater até Core 9. Mas quando o jogo pede mais IPC ou cores e threads, aí os outros processadores saem melhor, como é o caso do Fortnite, onde o 5800X3D não sai muito bem, até porque o clock dele é meio baixo, né? E aqui o 14600K faz média de 360 e mínima de 254, enquanto que o 5800X3D faz média de 272 e mínima de 198. De novo, não é um desempenho ruim do 5800X3D, mas se você quer o máximo de performance possível, o 14600K vai entregar uma experiência melhor nesse jogo. Em God of War, que é um port para console, pra gente ter uma ideia aqui, né, de como se comporta, o processador da AMD sai melhor, o que até faz sentido, né, já que os consoles compartilham a mesma arquitetura aí dos processadores Ryzen. Ele faz média de 267, mínima de 182, enquanto que o 14600K faz média de 229 e mínima de 161. Também não preciso repetir que os dois têm performance mais do que o suficiente, mas tem uma diferença considerável aqui de performance do 5800X3D para o 14600K, ou seja, depende muito de cada jogo, como cada um se comporta e aproveita melhor os recursos do CPU. E qual importa pra você também, né? Em Red Dead Redemption 2, o 5800X3D ficou na frente, média de 190, mínima de 132, e o 14600K, média de 178 e mínima de 136. Aqui inverteu um pouco os papéis, né? O 14600K ele tem uma mínima um pouco melhor do que o 5800X3D, e apesar dele ficar atrás na média, isso apresenta uma estabilidade um pouquinho melhor, né? O 5800X3D está bem mais distante à média das mínimas, né? Então ele dá uma osciladinha um pouco maior, entrega um pouco mais de FPS e, de novo, para esse jogo é mais do que suficiente, mas a gente já está pensando aqui em um cenário futuro. Spider-Man Remastered ficou bem próximo aqui, o 5800X3D ficou na frente, média de 181, mínima de 126, mais um port aí do console, mas o 14600K fica muito próximo, média de 175 e mínima de 131, e de novo as mínimas um pouco melhores no 14600K. Agora outro jogo mais recente, o Starfield. Aqui o 14600K fez média de 104 e mínima de 89, o 5800X3D fez média de 84 e mínima de 71. Então ainda é uma performance boa o suficiente para você sair ali da casa dos 60 FPS e tudo mais. Inclusive os patches estão melhorando cada vez mais, né, a performance. Não deve sair muito do que a gente está vendo agora, mas o 14600K consegue entregar uma folga maior, principalmente em Starfield, onde você tem momentos que pode existir uma queda maior. E ele tem uma boa estabilidade, né, média de 104 e mínima de 89. O 5800X3D também ficou legal, porque ficou bem acima dos 60 FPS com 71 de mínima, mas tem em mente que esse é um jogo que aparentemente não aproveita muito bem o empilhamento de cache dos processadores X3D, ou pelo menos do 5800X3D, porque também pode faltar um pouquinho de IPC e clock, né? O cache não resolve tudo. Outro port, o The Last of Us, aqui o 14600K é que sai melhor, né? Curiosamente, apesar de compartilhar a plataforma dos consoles, o 5800X3D não saiu muito bem aqui. Ele fez média de 126 e mínima de 75. Enquanto que o 14600K fez média de 150 e mínima de 96. Uma performance suficiente para você conseguir rodar o jogo tranquilamente, mas a gente tem uma folguinha um pouco maior ali no 14600K, né? Bom lembrar que os ports também vão começar a ficar mais pesados a partir do momento que os jogos ficam mais pesados. E no geral aqui, dividindo pelos 10 jogos que nós testamos aqui, o i5 14600K é quem fica na frente, faz média de 215 e mínima de 153, mas foi uma vitória bem apertada, com média de 209 e mínima de 146 no 5800X3D. Em relação à temperatura, como eu falei para vocês, não é um comparativo direto, é só para vocês terem um parâmetro. O 14600K ficou aqui com 63 graus de pico, rodando Cyberpunk 2077, enquanto que o 5800X3D atingiu ali a média dos 66. O 14600K tende a ser um pouco mais quente, porque se você colocar os dois com um water cooler de 240, ele tende a ser um pouco mais quente, mas ambos vão ficar muito longe da margem. Se você colocar um water cooler, nenhum dos dois acompanha a cooler box, se colocando um water cooler de 240 já deve ser suficiente para os dois para jogos. Em relação ao consumo, praticamente o mesmo consumo.
Eu sei, é um pouco estranho dizer isso, né? Mas o 5800X3D tem praticamente o mesmo consumo do 14600K. O 14600K tem mais cores e threads, então os efficient cores lá parece que fizeram a diferença mesmo, né? Ele consegue trazer mais IPC, clock, cores, threads e um consumo menor até do que o 5800X3D. Aqui tá muito próximo os dois, você não vai sentir diferença nenhuma no teu bolso. Agora, se você resolver trabalhar com os CPUs, aí o cenário muda um pouco. Por exemplo, no Blender, o 14600K atingiu 83 graus, isso usando um watercooler de 360mm, enquanto que o 5800X3D bateu 74. Se a gente pegar aqui o consumo, o 5800X3D também consumiu menos nesse caso. Ele consumiu 200, o sistema como um todo, né? Enquanto que o 14600K, o sistema consumiu ali um pico de 285. Mas nesse cenário aqui, eu diria que assim, vai esquentar mais, você vai precisar talvez de uma solução mais parruda para rodar o 14600K, mas é o famoso cavalo anda, cavalo bebe, né? Porque a diferença de performance também justifica muito esse consumo e também essa temperatura. Então vale a pena investir um pouco mais, já que se a gente está falando de aplicações profissionais, imagina que você vai ganhar dinheiro com isso aí, né? Então faz sentido. Então, no final, em relação à performance, os dois ficaram muito próximos, né? Fica difícil dizer qual escolher. Por quê? A plataforma M4 é uma plataforma muito barata. Você consegue colocar o 5800X3D em placas-mãe bem baratas, inclusive placas-mãe mais antigas. Você pode colocar, sei lá, numa B350, numa X370. Eu já fiz, inclusive, isso aqui. Funciona de boa. O 14600K também tem a vantagem de você poder colocar numa placa-mãe com DDR4, uma placa-mãe mais barata, uma B660, de repente. Você não vai fazer overclock. E você pode usar DDR4 e depois pode até fazer um upgrade para a plataforma, continuar com o processador e depois fazer upgrade de processador. Você tem uma flexibilidade maior nesse sentido em relação a DDR4 e DDR5, mas em relação às plataformas, os dois têm uma boa flexibilidade. Você pode montar um 5800X3D na placa-mãe mais antiga, fazer um upgrade, depois se você precisar de mais multithread, você pode fazer upgrade para um 5950X. Mas se você está pensando no agora mesmo, eu acho que o 5800X3D entrega um melhor custo-benefício por conta do custo total da plataforma. Se você está pensando em fazer upgrade depois, tenha em mente que do 5800X3D, daí agora é só para M5 ou só para DDR5, você vai ter que trocar a plataforma toda. Se não é um problema para você, ou se você quer ficar com o processador até, sei lá, ele virar silício de novo, é um bom investimento. Do lado da Intel, ele tem a vantagem de você montar uma plataforma que você pode inclusive já montar uma plataforma DDR5 e depois fazer um upgrade. E o caminho de upgrade é muito mais extenso, você tem mais possibilidades. Você pega um 14600K, você pode fazer um upgrade para um 14700K, você pode fazer um upgrade até para um 13900K. Você tem desde a 12ª até a 14ª geração para escolher qual upgrade você quer fazer. De repente sair de um 14600K e voltar para um 13700K ainda é vantagem, dependendo da sua necessidade. Ou mesmo por um 13900K que pode aparecer num preço muito bom, um 12900K. Então tudo vai realmente depender da sua necessidade e de quais jogos. Vocês viram que tem jogos que não tiram muita vantagem do empilhamento de cache, pedem mais um pouco de IPC e clock, enquanto que outros, o IPC e o clock, acabam ficando atrás do cache. Mas é sempre bom a gente lembrar aqui que dependendo da plataforma que você está escolhendo para montar com esses processadores aqui, você precisa ficar atento com a versão de BIOS. Por exemplo, se você pegar um 5800X3D e escolher comprar uma placa-mãe usada, talvez ela não esteja com a BIOS atualizada e ela não suporte nativamente o 5800X3D. O mesmo pode acontecer com o 14600K. Se você pegar uma placa-mãe mais antiga, talvez ela não suporte nativamente o 14600K, então fique esperto porque talvez você precise de atualização de BIOS e nesses casos é mais fácil você encontrar uma placa-mãe com aquelas opções de atualização de BIOS por pendrive, sem precisar do processador nem nada do lado da Intel, do que do lado da AMD. Então, na hora de escolher, isso também pode pesar. E eu vejo muita gente preocupada, mas será que eu vou comprar o 5800X3D, ele vai tancar, o 14600K ele vai tancar, vai conseguir entregar performance? Lembre que não é só o processador que entrega performance. Aqui a gente testou com uma 4090 em Full HD. Então, dependendo do cenário, talvez você nem precise de nenhum dos dois processadores. E tem também a questão da flexibilidade para quem vai trabalhar. Vocês viram que em aplicações profissionais o 14600K ele é bem superior a um 5800X3D. Então, eu considero ele uma opção mais equilibrada do que um 5800X3D para quem vai trabalhar e para quem vai jogar. Então, nas aplicações profissionais, os processadores Intel costumam sair melhor e ele também tem uma quantidade de cores e threads maiores, enquanto que o 5800X3D é um processador realmente que entrega uma performance boa para aplicações profissionais, mas é realmente focado para games ou para jogos. A pergunta é, qual você escolheria, o 5800X3D ou o 14600K, ou qual você escolheu? Lembrando que tem outra opção também de você pegar os outros processadores com X3D e tem a opção de você pegar ainda o i5 13600K se você achar ele por um bom preço. O que vocês escolheram? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.